Os recursos naturais estão próximos da exaustão. Uma das formas de enfrentar esse problema, que é de todos nós, é incentivar o reuso, o reaproveitamento e a reciclagem de matérias-primas. Para falar de dois projetos que têm a ver com essa mudança de atitude, Cidadania recebe o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Seja bem-vindo, senador. É um prazer estar aqui, Paulo. É um prazer conversar com todos os telespectadores da TV Senado, nesse momento em que abordamos um tema tão importante quanto o tema que preocupa a todos, que é o meio ambiente. Quando se fala em iniciativas, elas podem ser levadas a cabo com pouco dinheiro, com otimização de recursos, mas sem recursos não se consegue, né? E, na verdade, o que tem acontecido? Por vários motivos, a lei de resíduos sólidos e a lei de saneamento ambiental não têm sido colocadas em prática pelos municípios. E o incentivo financeiro às empresas de pequeno porte, de médio porte, não tem se mostrado favorável a que elas empreendam a reciclagem de materiais. Por isso, o senhor entrou com esses dois projetos dos quais que o senhor falasse. Bom, eu apresentei em 2012 um projeto de lei aqui no Senado, e esse projeto de lei tramitou por todas as comissões que analisaram o projeto, inclusive aperfeiçoaram o projeto, e hoje ele se encontra na Câmara dos Deputados para lá ser apreciado e votado. E tenho certeza, depois de aprovado e analisado na Câmara, ele será submetido à sanção do Presidente da República, que eu não tenho dúvidas, aprovará a nossa iniciativa. O que esse projeto prevê? Ele prevê que toda empresa ou toda pessoa física que apoiar qualquer iniciativa que vise a recuperação ambiental pela via da reciclagem, possa merecer apoio financeiro dedutível do imposto que essa empresa ou essa pessoa paga para o governo, para que aquela entidade, aquela instituição, aquela cooperativa que se forma através de pessoas dispostas a usar a mão de obra nessa atividade, possa se desenvolver com mais eficiência, com mais qualidade. Nós sabemos que no Brasil existem incentivos fiscais, por exemplo, para a cultura, nós temos incentivos para o esporte, nós temos incentivos para várias atividades, nós temos a possibilidade de destinação de recursos para programas de defesa da infância e da adolescência, tudo coisa muito importante. Mas tudo isso não terá nenhuma utilidade se nós não cuidarmos do meio ambiente. E o meio ambiente tem nos apresentado e nos demonstrado grandes exemplos. Às vezes, instituições que se formam nas cidades, nas comunidades e que se encarregam de coletar latas de alumínio, se encarregam de buscar material plástico, se encarregam de recolher papel, são vistas como atividades para quem vive na exclusão social. Ou seja, catadores de papel, por exemplo, são pessoas que estão à margem de uma série de benefícios sociais, de proteção social. Então, 400 mil no Brasil, cerca de 400 mil. Pois não. Então, se formam instituições, entidades, cooperativas, pessoas voluntárias vão lá e organizam isso tudo para que isso tenha um resultado mais positivo, mais saudável, vamos dizer assim, do ponto de vista do emprego, do trabalho. Obviamente que toda aquela atividade gera uma receita, gera um resultado financeiro que permite o pagamento das pessoas, permite a remuneração do trabalho delas. Mas é muito pequena essa remuneração, além de não permitir determinados benefícios e proteção social a elas. Mas também é preciso dizer que muitas entidades, muitas instituições que se dedicam à reciclagem, por exemplo, não têm treinamento, não tem maquinário adequado, não tem equipamento, não tem informação. Então, quando se viabiliza um projeto onde tudo isso está contemplado, a dificuldade que se encontra é a obtenção de recursos públicos. E, na verdade, quem mais ganha com toda essa atividade é o poder público. Imagine só, quanto se recolhe de lixo numa cidade
tanto em papel, celulose, como em plástico, como em lata, como em vidro, por exemplo. São milhões e milhões de reais que se gastam no Brasil diariamente só para coletar esse material. Se nós temos uma instituição ou um mecanismo de reciclagem, todo esse material pode ser reaproveitado. Por isso, o meu projeto determina e define que cada pessoa física, cada pessoa jurídica poderá destinar uma parcela do imposto que tem que pagar para o governo na declaração de imposto de renda para essas instituições. E aí nós teremos uma cultura nova instalada no Brasil. Quem tem dinheiro, quem paga imposto, vai se sentir muito bem cumpridor de seus deveres ao destinar recursos para uma instituição, vai fiscalizar a atividade dessa instituição e quem dirige a instituição ou trabalha na instituição, na cooperativa ou aquilo que for organizado, vai se sentir protegido e amparado pela própria sociedade. E quem ganha com tudo isso é o governo e o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Vai gerar emprego, vai gerar renda também e vai dignificar profissionalmente aqueles que já exercem esse tipo de atividade informalmente. Com toda certeza. Mais do que isso, nós teremos ainda uma condição e uma consciência ecológica mais, digamos, positiva. Porque imagine, quando a gente vê um catador de garrafas ou um catador de papel andando com sua carroça na margem de uma rua, a gente olha para aquela pessoa e diz, bom, coitado, está fazendo alguma coisa para sobreviver. No momento em que toda a sociedade se conscientizar de que o trabalho daquela pessoa está ajudando a sociedade como um todo, pela via da qualidade de vida, pela melhoria das condições ambientais e sanitárias, porque qualquer garrafa PET, qualquer produto plástico entope bueiros, polui rios, enfim, produz uma série de fatores degradantes da natureza em cadeia. Quando todo mundo se conscientizar disso, nós vamos olhar para aquele catador com mais respeito. E todos vamos querer ajudar e viabilizar mais recursos para essa importante atividade. Agora, não se pense que em tempos em que se não quer, em que o governo, que a União, estados e municípios não querem abrir mão de receitas dos impostos, não se pense que também será um percentual assim, de tanta monta, né? Porque no caso da pessoa física, essa isenção seria de 6% do imposto sobre a renda devida, apurado na declaração do ajuste anual. Quer dizer, para a pessoa física também, para o poder público, não seria tão impactante assim, né? E não seria, e como eu digo, o efeito disso no processo de limpeza pública, por exemplo, seria muitas vezes, 10, 20 vezes maior em termos de volume de recursos. Porque a coleta de lixo, por exemplo, em áreas urbanas, a limpeza de rios e córregos, consome milhões e milhões de reais a cada dia, a cada semana, a cada ano no Brasil. Se você destinar pouco, muito pouco, no caso de pessoa física 6%, no caso de pessoa jurídica 4%, para essas atividades, nós vamos concluir, e o governo vai concluir, que isso é insignificante diante do resultado que será obtido. Esse projeto de lei do Senado, que é o 187 de 2012, está então na Câmara aguardando votação lá. Isso. Naturalmente que lá passará por várias comissões e... É uma briga, né? Já são 5 anos aqui. Né? Mas um projeto de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, ele sempre demora um tempo entre 3 e 6 anos. Nós sabemos que há um número incalculável de projetos de lei tramitando tanto no Senado quanto na Câmara, milhares de projetos tramitam aqui e sempre há necessidade de análise de todos eles, de debate sobre todos eles, de avaliar as consequências de cada um. Por isso, ele deve ter uma tramitação na Câmara dos Deputados, calculo eu, por mais um ano e meio, para então chegar a uma votação final e, eventualmente, até a sanção presidencial. Eu estou certo, Paulo, que a sociedade brasileira, os telespectadores da TV Senado, ao verem esse
produto, ao verem esse projeto de lei que nós estamos aqui apresentando, vai inclusive vai comentar com o seu deputado, com o deputado da sua região, vai mandar e-mails para os deputados da área ambiental que têm a atuação na Câmara dos Deputados pedindo a agilização desse projeto, porque não por ser um projeto de minha autoria, mas considerando, como eu disse no começo, que nós temos incentivo ao esporte, nós temos incentivo à cultura, nós temos proteção à infância e adolescência, nós temos, enfim, vários mecanismos de viabilização de doações com abatimento no imposto que a pessoa paga para o governo, e aí sempre que seja necessário ao governo fiscalizar a aplicação dos recursos, porque a própria sociedade fiscaliza. Aliás, só se pode destinar recursos como estes para alguma instituição, para alguma finalidade, se aquela instituição ou aquele projeto estiver cadastrado no governo. Não é uma coisa aleatória, onde em qualquer lugar do Brasil alguém inventa de formar um grupo de 5, 10 catadores de plástico, vidro, papel, coisa parecida, e de repente a gente vai doar um dinheiro. Não, aquela instituição precisa apresentar um projeto, principalmente que vise e que tenha como propósito também atender e contemplar o aspecto social que nós também queremos ver contemplado nesse procedimento e nessa doação. Uma outra forma de conseguir, um outro veio para conseguir recursos para essas empresas que utilizem materiais reciclados, que incentivem a reciclagem de materiais, de matérias-primas e materiais já reciclados, é o seu projeto 385 do mesmo ano de 2012, que trata do crédito, de conceder créditos presumido sobre imposto, sobre o IPI e reduzir a zeros as alíquotas de COFINS e PIS/PASEP. Enfim, eu queria que o senhor falasse disso aí também. Isto já é uma questão mais contábil, mas tem, obviamente... O objetivo é o mesmo. É o mesmo objetivo de valorizar a reciclagem, valorizar o meio ambiente, reduzir despesas públicas, tanto na coleta de lixo como na questão de limpeza urbana, e certamente estimula muito a indústria brasileira a comprar material reciclado para usar como matéria-prima. O que acontece hoje? Hoje, uma indústria, por exemplo, que fabrique um produto plástico, vamos lá, vou dar um exemplo bem prático, escovas de dente. Se ela fabrica escovas de dente, ela tem que comprar um produto que é da indústria petroquímica, que é o material, um PVC, e ela vai fazer um procedimento com esse produto da indústria petroquímica e vai transformar aquele plástico num cabo de uma escova de dentes ou de um pente, vamos dizer assim. Se esse mesmo industrial comprar de uma cooperativa de catadores garrafas PET que foram moídas, trituradas pelos catadores, ele não tem vantagem nenhuma do ponto de vista financeiro, aquele industrial. Por quê? Porque se ele comprar o produto da indústria petroquímica, ele compra por 10, mas no valor de 10 estão incluídos, vamos dizer, R$2 de impostos. Ele paga os 10 para a indústria petroquímica, recebe a matéria-prima, vai usar isso como material para produzir o pente, por exemplo, e o que vai acontecer? Aqueles R$2 de imposto que ele pagou para a indústria petroquímica, ele poderá descontar dos seus custos para efeito de vender o pente para o consumidor. No final, o consumidor vai pagar o imposto também, mas há uma vantagem para o empresário, para o industrial, na compra do material plástico da indústria petroquímica. Se ele comprar o produto reciclado, ele vai comprar, digamos, por 9, mas ele não tem nenhuma vantagem ou nenhum crédito de imposto. Aqueles R$2 que ele tinha de crédito lá na primeira compra, fizeram com que a matéria-prima passasse a custar 8. Aqui, se ele compra por 9 e não tem crédito de imposto nenhum, continuará custando 9.
é muito fácil de deduzir qual das duas matérias-primas o industrial vai comprar. Que dê mais vantagem financeira para ele. É óbvio. Além do que, no caso do material reciclado, a indústria que vai comprar esse material precisa fazer um procedimento de limpeza, um procedimento de mudança de cor, um procedimento de higienização daquele material que veio da rua, que veio do catador. Então, ele ainda terá mais R$1, por exemplo, de custo por X toneladas para poder utilizar aquele material tal qual ele usaria o primeiro, que é uma matéria-prima pura e uma matéria-prima original, vamos dizer assim. Então, a proposta que eu faço nesse projeto de lei é que aquele industrial que comprar o produto por 9 possa ter pelo menos um de imposto calculado como valor a ser abatido do custo do produto e, de certa forma, assim nós equipararíamos os preços e traríamos para a indústria uma nova contribuição com a atratividade que ela teria pelo produto reciclado. Isso é bom para o meio ambiente, isso é bom para o governo, isso é bom para a indústria e não vai mudar nada para o consumidor final, que vai ter o mesmo produto com a mesma qualidade, seja um pente, ou seja uma escova de dente, seja uma garrafa ou seja uma moldura de um quadro, por exemplo. Isso me permita fazer uma digressão aqui. Falando desses dois projetos, me lembrou imediatamente do grande problema dos rios e mangues da cidade, orla marítima, orla dos lagos e lagoas, que são as garrafas PET e os sacos plásticos. Eu acho que na outra ponta, os seus projetos podem ter um impacto educativo sobre a população, porque a população pode aprender a reciclar, a guardar, separar os rejeitos, separar os materiais que não vão mais usar, colocá-los mais limpos à disposição de quem irá recolhê-los, enfim. Existe um outro objetivo maior a ser alcançado aí. E quando o senhor fala que existe desconto para quem, existem incentivos fiscais para a educação, para, enfim, cultura e outros, esporte, quando se fala de meio ambiente, está falando de tudo isso ao mesmo tempo. A gente está falando de saúde, está falando de qualidade de vida, está falando do tipo do local, de qualidade sanitária do local onde se vive, onde se habita, onde se tem o lazer. Não é isso mesmo? É verdade, Paulo. Existe uma coisa, inclusive, que é importante mencionar. A gente sempre, quando fala de reciclagem, associa isso ao catador, ao trabalho e à mão de obra sem qualificação. Na verdade, se nós considerarmos o que existe em países do primeiro mundo, do chamado primeiro mundo, países muito desenvolvidos, a própria indústria coloca lá no supermercado, coloca em lugares públicos depósitos onde as pessoas colocam os seus produtos recicláveis. E, inclusive, pagam por isso, as indústrias pagam para as pessoas que retornarem o vidro, que retornarem o plástico na própria estante do supermercado. Então, eu imagino que na hora em que nós dermos o crédito presumido para que a indústria prefira se utilizar do produto reciclável, nós vamos estimular a indústria a criar mecanismos para que o consumidor seja diretamente beneficiado. Então, você vai comprar uma bebida, um refrigerante, numa garrafa PET, e você vai ter, digamos assim, não o prazer, mas você vai ver vantagens na volta daquela garrafa vazia de PET para o próprio supermercado e aquilo vai valer dinheiro. Porque aí sim, o empresário, o industrial, que precisa de matéria-prima, vai sentir efeitos e resultados positivos nesta ação. Ainda mais porque, pelo projeto, eu também proponho que ele não pague PIS e COFINS sobre o produto final que ele elabora com a utilização da matéria-prima reciclada. Senador, esse é o projeto 385 e ele está aguardando relatoria, né? Exatamente. Aqui no Senado ainda, né? Exatamente. Ele ainda está aqui no Senado, ele está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho certeza de que agora, com o reinício das atividades neste ano, nós vamos ver a matéria ser votada e aprovada
e em breve ele estará sendo transferido à Câmara dos Deputados para ser votado lá. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todas as autoridades do setor do meio ambiente e todas as pessoas que valorizam e defendem ações em benefício do meio ambiente vão apoiar integralmente esse projeto e também o outro que já está na Câmara dos Deputados, porque nós vamos economizar dinheiro para o governo, vamos chamar a atenção e vamos estimular a indústria brasileira a utilizar material reciclado. Vamos promover a valorização social das pessoas que trabalham num emprego ou numa atividade sem qualificação, que são os catadores. E mais do que isso, acima de tudo isso, vamos permitir mais saúde, com mais saneamento e com menos degradação do meio ambiente, principalmente dos córregos, dos rios, das lagoas de todo o país, tão poluídas, lamentavelmente, por tantos dejetos que são deixados a céu aberto por pessoas que não têm a consciência ecológica que nós desejamos seja alcançada em todo o país. Um reforço de monta, sem dúvida, para a Lei de Saneamento Ambiental e para a Lei de Resíduos Sólidos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania, senador. Muito obrigado a você, um abraço a todos os telespectadores. Cidadania conversou com o senador Paulo Bauer, autor de 2 projetos de lei que incentivam a reciclagem de matérias-primas e o uso de materiais reciclados. Críticas e sugestões? Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 999 66 16 16. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.